Tudo bom, pessoal? 5 minutos para a entrevista com a doutora Janaína Pascoal. Antes de começar a gravar, eu primeiro quero agradecer a presença dela, por ela ter aceito fazer essa entrevista conosco. Eu preparei algumas perguntas aqui, mas eu tenho certeza que a conversa com ela, quem nunca conversou com ela, vai se surpreender. Ela é uma pessoa extremamente didática, extremamente simpática, extremamente doce, é uma pessoa que tem uma postura muito firme, um caráter muito decidido naquilo que ela quer, mas ela é um amor de pessoas, vocês vão perceber isso, e eu tenho certeza absoluta que quem não conhece a Janaína Pascoal como profissional, como técnica, como professora, como defensora da ideologia que ela prega, tem uma imagem dela que talvez não seja essa que vocês vão ver agora. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender e eu quero apresentar para vocês agora a doutora Janaína Pascoal numa entrevista que eu espero que seja muito bacana e que agregue a vocês, para que vocês abram a cabeça e comecem a enxergar que a gente precisa sim ter gente que represente com força, com garra, com determinação e com caráter o Brasil que a gente precisa. Vamos lá. Hoje, como prometido para vocês, eu estou aqui com a doutora Janaína Pascoal. Tudo bem? Que para mim é uma satisfação imensa conversar com ela. É uma pessoa que tem uma carreira jurídica muito grande. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês, na descrição do vídeo, o currículo da doutora Janaína. Quem não a conhece vai passar a conhecê-la agora e eu gostaria de fazer algumas perguntas para ela. Doutora, muito obrigado por vir aqui, por aceitar o nosso convite, por vir trocar um pouquinho aqui de informação conosco. Eu acho que nessa época as pessoas estão muito preocupadas. Eu quis conversar com a senhora principalmente porque a gente vê nessa época eleitoral, ainda mais a semana passada, o que aconteceu com o Bolsonaro, a gente percebe uma série de altos e baixos que, infelizmente, eu me lembro de um trecho de uma entrevista sua que eu vi, na qual a senhora diz que não se governa uma nação com um pensamento único. Eu acho que foi recente isso, foi a semana passada, né, que a senhora deu essa entrevista. Não, esse foi o meu discurso na convenção do PSL no Rio de Janeiro. Certo. Quando o Bolsonaro tinha me convidado para ser candidato à vice-presidência. Eu lembro. E aí ele franqueou a palavra e eu achei importante deixar isso pontuado, né? Porque eu achei que era fundamental que as pessoas, inclusive no próprio partido, compreendessem como é que eu penso, entendeu? O que eu acho sensacional, porque eu parto muito desse princípio, né? No Brasil, eu falei isso em algumas reportagens, eu falei isso em alguns vídeos, eu percebo que o Brasil está completamente dividido, né? A gente existe o que eles chamam de mortadela e o que eles chamam de, como é que é o outro nome? Coxinha. Eu vim recentemente descobrir o que era isso, porque eu estou fora do Brasil há alguns anos. Eu vou para o Brasil a trabalho, eu tenho negócios no Brasil, eu tenho, obviamente, tenho interesses que o Brasil melhore bastante, porque eu tenho também família no Brasil, mas eu tenho percebido, e cada vez mais eu vejo essa cisão, não só política, mas de valores, de cultura mesmo. Parece que existem duas classes sociais, e eu não estou colocando as intermediárias, que elas simplesmente se degladiam. Por exemplo, o ladrão, antigamente, eu cresci em São Paulo, eu sou de São Paulo, eu cresci em São Paulo, eu subia ali a Alameda Casa Branca nos Jardins a pé com 11 anos de idade e ficava andando na Avenida Paulista, eu estou com 43, isso... Temos quase a mesma idade. Eu sou um ano mais velho, então você me respeita, hein? Eu lembro dessa época em que eu andava razoavelmente seguro em São Paulo, na Avenida Paulista, e não me preocupava. Hoje a gente vê na questão de segurança pública, onde para o bandido não basta ele roubar um celular, ele quer humilhar a vítima, ele quer muitas vezes matar a vítima por causa de ódio mesmo, ódio de diferença de classe. Por que você tem isso e eu não tenho? Né? Então, assim, eu tenho percebido que muitas vezes na política pública de segurança
precisa ter algum tipo eu não vou dizer de choque, porque eu acho que eu sou contra esse tipo de políticas de choque, de impacto. Eu acho que todos têm que, como a senhora mesma falou, ter um pensamento globalizado, pegar informações de cada lado, que cada pessoa tem ali de necessidade e tentar colocar isso dentro de um balaio único. Mas como é que a senhora vê essa bipartição, se é que pode se chamar de bi, porque eu acho que é muito maior do que isso, de classes sociais, de diferenças de ideias, onde as pessoas querem impor aquela ideia daquela determinada classe e fazer com que os outros simplesmente aceitem por aceitar e não por debater? Olha, eu vejo que as pessoas falam que o Brasil está dividido, né? Eu vejo da seguinte forma: o que está acontecendo é que a esquerda perdeu o monopólio do discurso. Então foram muitos anos, ouso dizer mais de década, em que a esquerda teve o monopólio do discurso. Nos meios de comunicação, entre a classe artística formadora de opinião, em especial nas universidades, principalmente nas públicas. E vale ressaltar que a senhora é professora de uma universidade pública, certo? Correto? Vale ressaltar, para que as pessoas depois não comentem nos vídeos que a senhora está fazendo um discurso para a classe social mais alta. A senhora é professora numa universidade pública, correto? Sim, sou professora de Direito Penal na USP. Perfeito. Então, assim, havia um monopólio do discurso, né, por parte dos formadores de opinião, que no Brasil são majoritariamente esquerdistas, né? O que aconteceu? Com o processo do impeachment, né, eu abri, isso aí eu digo com tranquilidade, eu abri uma porta no Brasil para que as pessoas passassem a se manifestar fora daquele espectro esquerdista, né? Dizendo com todas as letras que a Venezuela é uma ditadura, dizendo com todas as letras, né, que o partido que chegou ao poder, prometendo mundos e fundos e se dizendo social, na verdade, desviou dinheiro para empresários escolhidos, mandou dinheiro para ditaduras amigas. Então, assim, quando a gente abre essa porta, as pessoas que viviam asfixiadas nos seus ambientes de trabalho, fossem ambientes públicos ou ambientes privados, mas sobretudo nas redações, nas universidades, elas se sentiram mais livres para falar. E a esquerda, que estava habituada com esse monopólio, com esse totalitarismo, passou a precisar enfrentar argumentos mais consistentes, né? E realmente a gente está vendo que eles não estão aguentando o debate, porque a esquerda adora debater, desde que você concorde. Então, é uma democracia que te dá todo o direito de concordar. Eu não acho que nós estejamos divididos, cindidos. O que acontece é o seguinte: eles estavam mal acostumados. Então agora eles são obrigados a efetivamente fazer aquilo que eles diziam que gostavam de fazer, que era debater, dialogar. O problema é o seguinte: eles organizavam um evento numa universidade para tratar de drogas. Todo mundo era pró-legalização. Organizavam um evento para tratar de aborto. Todo mundo era pró-legalização. Né? Organizava um evento para falar de democracia na América Latina. Todo mundo dizia que Venezuela era exemplo. Para a gente conseguir participar, tinha que se impor. Muitas vezes tinha que assistir, ficar gritando para se manifestar na plateia. Era execrado, maltratado, perseguido. Ainda é. Mas acontece o seguinte: um grupo consistente, com argumentos consistentes, com fundamentação, com leitura, com estudo, surgiu, entendeu? E eles agora são obrigados a também estudar, porque, vamos falar a verdade, eles só ficam repetindo jargão, frase de efeito, né? E costumam apresentar as suas ideias como cientificamente alicerçadas. Só que quando a gente vai olhar no detalhe, de científico não tem nada, entendeu? Então, o que está acontecendo é o seguinte: eles estão desesperados porque perderam o monopólio do discurso. E aí estão reagindo com violência, com perseguições, com sindicâncias, com processos. Eles não param de promover processos. Eles que viviam desmerecendo a justiça, sobretudo a justiça penal, né, que direito penal não serve para nada, vamos abrir as cadeias e soltar todo mundo, estão oferecendo queixa-crime, né, ou seja, abrindo ação penal
contra todo mundo que ouse falar uma frase contra o que eles querem, entendeu? Então, assim, nós estamos conseguindo a duras penas, eu digo isso com conhecimento de causa, desmascarar esse pessoal, né? Então, assim, não é divisão. O povo brasileiro, eu acho que está muito unido no desejo de ter algo diferente, de ter um país mais livre. Não. Politicamente, eu tenho certeza que sim. Um país mais justo, entendeu? Ocorre que eles não estão aguentando perder o monopólio do discurso. Né? Eu ouso dizer que se a gente for mapear, é 80% contra 20%, entendeu? É verdade. Esses 20% que sempre dominaram, né? Que são os formadores de opinião, e que agora estão tendo que, no mínimo, fundamentar melhor o pensamento deles. Eu ainda de fora, estando bem de fora, eu consigo enxergar esse cenário de uma forma muito mais clara. Porque quando a gente sai de uma determinada situação, eu só voto para presidente. O meu título está aqui nos Estados Unidos e eu só voto para presidente. É a única situação em que eu posso votar. Mas de fora a gente enxerga realmente como a população está completamente desesperada para essa situação mudar, para que as coisas mudem. E uma das coisas que eu anotei aqui, que eu lembro muitas vezes que eu conversei com alguns clientes e alguns amigos meus, as pessoas associam muitas vezes o seu nome ao impeachment da ex-presidente Dilma. Ex-presidenta Dilma, desculpa o português. Mas na verdade não foi. Eu, pelo menos pelo que eu li, né, eu tive um acesso a uma parte, pelo menos, desse processo todo, e não foi bem assim. Eu acho que ali, como você mesma falou, como a senhora mesma falou, melhor, chama de você, mais prático. Tá bom. Uma das suas denúncias durante o processo foi justamente essa questão do desvio do dinheiro público e o apadrinhamento político que existia naquela época e que na hora quem estava ali encabeçando aquilo e mantendo aquela estrutura toda era a Dilma. Eu não vi em momento algum, me corrija se eu estiver errado, no seu pedido de impeachment, também assinado pelo professor Miguel Reale Júnior, quem não estudou Miguel Reale Júnior, que conhece de carreira jurídica, e Hélio Bicudo também, outra sumidade, que ali existia sim uma superproteção, mas não vi em momento nenhum do seu pedido solicitando ou sugerindo que saísse Dilma e entrasse Temer. Então, assim... O pedido de impeachment, ele é previsto constitucionalmente e nós tínhamos ali elementos para atribuir crimes de responsabilidade à presidente da República. Ponto. Né? O caminho natural, ao afastar quem está na presidência da República, é o vice-presidente assumir. E o vice-presidente, escolhido pelo PT e pela por ela própria, Dilma, foi o Michel Temer. Então isso é muito importante que seja dito, porque as pessoas agora dizem, olha, o Michel Temer foi você que colocou lá. Perdão. Quem colocou lá foi a Dilma. Foi o PT, foi Dilma Rousseff e foram os petistas que votaram na chapa. Exato. Porque na história do Brasil, houve períodos em que o presidente e o vice-presidente eram eleitos separadamente. Uhum. Entretanto, já há um bom tempo se formam chapas, né? O vice-presidente é sempre alguém da confiança do presidente. Tanto é assim, basta resgatar material de campanha em 2014. A Dilma estava do lado do Temer e do Lula o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro. É o caminho natural. Impediu o presidente, o vice assume. Né? Que foi indicado por ele próprio. Então esse argumento que muitas vezes a gente vê de que não, a propositura de um pedido de impeachment ocasionou o Temer na presidência, isso é papo furado de esquerdista para se justificar. Pois é. Entendeu? Então vamos supor, ganha uma chapa agora, acontece qualquer situação com o presidente ou com a presidente, o vice assume, ou a vice assume. É assim que funciona, né? Por previsão constitucional, né? Eu nem conheço o presidente Michel Temer pessoalmente, nunca estive num ambiente em que ele estivesse. O meu pedido de impeachment
exclusivamente. Não teve nenhum tipo de favorecimento ao atual presidente na época, o vice. De jeito nenhum. Tenho certeza que sim, apesar de às vezes as pessoas confundirem um pouco isso. E convenientemente, né, principalmente algumas pessoas um pouco mais extremistas da esquerda, eles tentam deturpar essa situação, dizendo que não, foi tirada a Dilma e foi colocada no Temer que fez pior. Não, quem colocou o Temer lá foi a Dilma. A verdade não combina com a esquerda. Claro, com certeza. Só por curiosidade, ontem eu fui assistir um filme no cinema com meu filho, que chama Operação Finale, né, traduzindo pro português. Ele conta um pouquinho da história dos nazistas, como foi, como não foi. E na hora que eu entrei no carro, meu filho tem 11 anos, ele entrou no carro de volta, saindo do filme, ele perguntou para mim, ele falou assim, pai, o que é um nazi, né? O que é um nazista? Aí eu comecei a explicar para ele, meu filho meio ansioso, né? Aí ele pegou e colocou no Google. Você já colocou no Google a palavra nazista, o que significa? Já colocou? Acho que não. Não. Vou colocar então que está escrito no Google, tá? Membro socialista do Partido dos Trabalhadores Alemão. Tem alguma identidade? Né? Não, mas inclusive chamava o nacional-socialismo, né? Pois é. Pois é. Mas assim, essa é uma briga enorme, né? Se é socialista, se não é socialista. O que eu acho que a gente tem que ter em mente é o seguinte, era totalitarista, né? Como e também se julgava o comunismo de Stalin. Pois e se julgava defensor dos direitos dos trabalhadores. Fidel, agora Maduro, Chaves. Pois é, infelizmente o discurso acaba sendo o mesmo. Tá ouvindo? Eu acho que o melhor... Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Muito, né? Tô ouvindo. Vamos fazer o seguinte. O melhor livro para essa temática... Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. O melhor livro para essa temática? É o da Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo. Porque verdade. aí ela explica bem, né, os pontos de contato entre o nazismo e o comunismo, independentemente do modelo econômico ser socialista ou não socialista, mas a ideia da dominação das mentes. É verdade. Né, que foi, inclusive, a primeira coisa que me chamou muito a atenção no PT, no poder. As pessoas precisavam comprar as ideias em pacote. É verdade. Você não podia concordar com algumas coisas, mas com outras não, e não podia se posicionar. Eu acho que todo o que está acontecendo nesta campanha em torno do ex-presidente Lula deixa isso muito claro. As pessoas mudam o seu nome, né? O próprio candidato, que possivelmente será o candidato à presidência pelo PT, que é o ex-prefeito Fernando Haddad, ele mudou o nome. Então vai ser Fernando Lula Haddad. Isso é um demonstrativo, isso é um indício da despersonificação, ou seja, do raciocínio da mentalidade totalitária. É verdade, né? É verdade. É com isso que eu não compactuo com isso. Né? Eu não compactuo. E por isso é que eu acho que o PT fez muito mal para o país, porque as pessoas se habituaram a essa despersonalização, né? Esse endeusamento de um ser humano, independentemente de ser bom ou ruim, ter cometido crimes ou não, por melhor que seja um ser humano, é um ser humano, sim, entendeu? E o PT, na linha totalitarista, denunciada por Hannah Arendt no seu livro clássico, é um partido totalitarista, porque cria um endeusamento, né? Percebam a necessidade de desmerecer as religiões em geral, né? A necessidade de desmerecer a família, a importância do núcleo familiar no geral, sim. A necessidade de fortalecer drogas, por exemplo, né, que é também a perda da individualidade, porque o sujeito drogado ele perde a consciência de si, o controle sobre si, fica muito mais facilmente controlável, né? Sim. Então são pautas muito negativas para a sociedade brasileira, daí a necessidade que eu vejo urgente de nós ocuparmos os espaços para que eles não retornem. Na verdade, não é nem que eles saíram, porque eles têm companheiros em todos os órgãos, né? Sim. Foram muitos anos de poder e essas pessoas foram sendo colocadas em cargos estratégicos, entendeu? Então, serão muitos anos para a retomada do país também.
Quem acha que vai resolver tudo em 2018 está muito equivocado. Eu falo isso muitas vezes, esquece, 2018, se mudar, 2018 vai ser um ano de limpeza. Entendeu? Então, assim, serão muitos anos para resgatar o país dessa mentalidade totalitarista que se impôs, né? Eu tive agora, eu concordo ipsis literis com cada uma das suas palavras. Eu tive agora no Brasil em maio, coincidentemente no primeiro dia da greve dos caminhoneiros. E coincidentemente também, naquela mesma época, eu tive uma surpresa, porque eu fiquei sabendo que o MST tinha acabado de invadir uma fábrica em São Caetano, Santo André, e tinha tomado conta de tudo aquilo, e eu comecei a ler, e eu confesso que depois que eu vim pra cá, eu olho algumas coisas e eu não consigo entender por que a polícia não entra lá com o pé na porta e fala, não, peraí, isso aqui é uma área privada, isso aqui é uma propriedade particular, vocês estão invadindo, consequentemente isso é um crime. Porque se eu invado a sua casa, se eu entro na casa da doutora Janaína e falo, vou ficar morando aqui na sala, com certeza você vai chamar a polícia e vai falar, tira esse marginal daqui. Agora, por que não fazem isso com o MST? Né? Eu me questiono isso muitas vezes. Pior, eu me questiono como que alguém, como o Boulos, é Boulos o nome dele, né? Como um cara desse pode ser candidato a presidente de um país e ainda ter 0,0001% de voto, tem mais. Mas eu não consigo entender como alguém vota numa instituição que, na minha concepção, é uma facção criminosa. A senhora, como professora de Direito Penal, doutora em Direito Penal, eu imagino que deve enxergar também uma facção criminosa, ou não? Olha, eu vou te falar duas coisas primeiro. O candidato Boulos não só é candidato, como tem aí uma parcela ainda que pequena que vota nele, mas ele vive dando palestra nas universidades, entendeu? Então, assim, ele é muito festejado nas universidades públicas por alunos e por professores. É aí que eu digo do perigo dos formadores de opinião, entendeu? Então, talvez para a população em geral ele não tenha, assim, esse apelo, eu entendo a sua fala, mas entre os formadores de opinião, e é das faculdades de direito, por exemplo, que saem os futuros juristas, né, os futuros juízes, desembargadores, ministros, promotores, advogados, delegados. Então, assim, essa influência que há nas universidades públicas, ela não é algo só entre os jovens. As pessoas costumam diminuir isso e falar, é a meninada. Não. Porque a meninada vai ser autoridade daqui 5, 6, 7 anos, né? Então é isso que as pessoas têm que compreender. Mas por que estão saindo decisões assim ou de outra forma? Porque não... Porque lá atrás houve um incentivo a isso. Sim, porque as faculdades estão dominadas. Então é necessário um trabalho de mudança de mentalidade, e esse trabalho leva muito tempo, né? Com relação ao MST, eu acho muito importante dizer que é algo que eu venho percebendo há muito tempo. Muitas pessoas são instrumentalizadas pela cúpula, né? Eu tenho denunciado isso, inclusive, em aulas de criminologia. Esses formadores de opinião criam teses mirabolantes, eles ficam protegidos nos seus gabinetes e muitas vezes instrumentalizam pessoas simples, né? Então agora você tem, por exemplo, a escola dos sem terrinhas. Como é que a gente diz que aquela criança é membro de algum tipo de organização? Aquela criança está sendo usada. Então o que precisaria ocorrer? Né? Os promotores da vara da infância tomam uma providência. Porque as crianças já estão sendo doutrinadas para serem invasoras, entendeu? No lugar de instruírem as crianças para elas terem um futuro, para elas terem uma carreira acadêmica, não, eles estão instrumentalizando. Então, isso não é dito. Eu tenho um pouco de preocupação com o discurso, organização criminosa ou não organização criminosa, porque esse tipo de discurso junta muitas pessoas diferentes no mesmo pacote. É verdade, entendeu? É verdade. E nem todos são, não tem aquele intuito. Eu vejo como vítimas,
né? As pessoas mais carentes, mais vulneráveis, eu vejo como vítimas. É só a gente olhar esse caso aí do prédio que desabou no centro de São Paulo. Famílias extremamente vulneráveis estavam lá como invasoras, mas na verdade elas pagavam aluguel para os grupos que se apresentam como defensores dos direitos dessas famílias. Então, esse nível de detalhamento precisa ser feito para que nós não tratemos vítimas como criminosos, entendeu? Entendi. Isso é muito importante. Eu que vivo aqui, desconhecia que as famílias que invadem pagavam aluguel. Pagam aluguel para aqueles que se apresentam como seus defensores, seus representantes. Percebam que a coisa é muito grave. Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza. É exposta, né? Agora, Janaína, por que as autoridades não fazem nada com relação a esses líderes? Porque esses líderes são protegidos pelos formadores de opinião, né? Infelizmente, a gente vê... Qual é a versão que prevalece, entendeu? É a versão deles, eles têm acesso aos veículos de comunicação, né? Eles são amigos dos artistas, né? Eles são amigos dos advogados mais, né, estrelados. Então é complicadíssimo. É um trabalho de anos de sofrimento, não é fácil. Hoje, infelizmente, a gente tem duas situações onde a massa mais carente, mais humilde, menos culturalmente favorecida, ela acaba sim sendo muito facilmente manipulada pela mídia, pelos formadores de opinião, pelos artistas que muitas vezes eles veem novela. Eu lembro uma pessoa que trabalhava na minha casa, ela era faxineira em casa. Eu lembro quantas vezes eu tentava explicar algumas coisas para ela, e ela simplesmente não, porque eu vi na novela esse tipo de coisa. Eu lembro uma outra vez, eu fui fazer uma palestra na Facamp, lá em Campinas, na época quem era o coordenador lá era o professor Alaor Café, deve conhecer. Eu fiz um discurso lá, foi muito bacana, porque eu tenho uma tese que é a tese da política de sustento, que é o que se coloca no Brasil, né? Foi principalmente instituída por interesse político, por interesse de voto. Vou conceder para ganhar voto, mas se a máquina pública consegue pagar isso, bom, isso já é outra coisa. Então vamos conceder bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa aquilo, bolsa aquilo e bolsa mais. E naquela época eu apresentei um extrato de uma pessoa que um amigo meu, promotor de justiça, tinha conseguido, que era um presidiário que tinha recebido R$ 1.700. Naquela época o salário era R$ 800. E ele tinha recebido R$ 1.700, porque ele estava recebendo o Bolsa Auxílio, mais um adicional porque ele tinha tomado um tiro e algumas outras coisas, dava R$ 1.700, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu particularmente acho que essa população mais carente, ela é movida, sim, a uma política de sustento. Muitas vezes empregada e impregnada por regimes mais socialistas. Porém, quem paga essa máquina toda é o empresário, que muitas vezes não tem mais de onde tirar dinheiro, é o médio produtor, o pequeno produtor, é aquele que efetivamente acaba sentindo toda uma carga tributária em cima dele, mas que hoje ele está sufocado. Eu aqui do lado de fora, eu recebo hoje dezenas de pessoas todos os meses desesperadas para sair do Brasil. E quem tem um pouquinho mais de condição ou um perfil diferente para sair, ele está saindo. E a senhora, como candidata a deputada federal... Estadual. Estadual. Tem que enxergar também essa situação, porque isso é uma invasão de capital. Se a empresa fecha no estado de São Paulo, é um déficit na arrecadação, não só estadual, como federal também, entendeu? Então eu acho que hoje precisa mudar muita coisa. Política, eu lembro uma vez de ter visto uma entrevista do Temer, brigando com o Alckmin, que ele fala, olha, se você quer fazer alguma coisa, você precisa chamar uma Assembleia Constituinte. Não sei se hoje o Brasil teria maturidade para uma Assembleia Constituinte, como eu vi acontecer. Eu era muito novo, mas eu me lembro.
Não sei se hoje a gente teria essa imparcialidade necessária para uma Assembleia Constituinte, para realmente mudar o que precisa ser mudado, colocar o dedo na ferida, mas fica até uma sugestão aí para essa questão política sua. Vamos dividir a sua fala em algumas partes. Com relação às bolsas, eu acho importante, eu entendo o seu ponto, concordo com ele. Entretanto, o seu discurso tem servido de munição por parte do pessoal da esquerda contra a gente, dizendo que a gente não se preocupa com o social. O que precisa ser dito? Que o PT, que diz que se preocupa com o social, a dinheirama toda que foi objeto da discussão do impeachment, seja na Caixa Econômica Federal, seja no Banco do Brasil, seja no BNDES, essa dinheirama toda que foi desviada, que foi enviada para fora, entendeu? Ou seja, que saiu dos programas de saúde, educação, segurança pública, dessa dinheirama toda, nem 5% tinha a ver com os programas sociais para a população carente. Nem 5% era Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família e programas para as pessoas mais vulneráveis. 95% era dinheiro para empresário amigo do rei, entendeu? Era dinheiro para as empresas de gente bilionária, dinheiro que foi emprestado via BNDES com juros baixíssimos, dinheiro que foi pago em contratações, licitações superfaturadas, dinheiro que foi remetido para o exterior, né, Venezuela, Angola, supostamente como empréstimo, mas que já sabia que esse dinheiro não ia nunca voltar. ia voltar. Então agora estão dizendo, tomou calote nada, já sabiam que o dinheiro não ia voltar. Por que eu estou fazendo esse esclarecimento? Porque é muito fácil dizer o seguinte, olha, quem está contra o PT está contra os programas sociais. Não é verdade. Claro que não. Se eles não tivessem desviado todos os bilhões que desviaram, nós não precisaríamos mexer nos programas sociais. A verdade é esta. Quando eu comecei o processo de impeachment, eu tinha consciência e documentação para falar de um desvio de 400 milhões, tá? Onde 95% já era dinheiro para empresário amigo. Durante o processo... Caiu. Não, tô ouvindo. Voltou. Tô ouvindo. Durante o processo, o senador Caiado conseguiu documentos para mostrar que o roubo foi de 50 bilhões, tá? Então, assim, é disso que nós estamos falando. Porque eu tenho um pouco de medo desse... Eu entendi seu raciocínio, não é que tá errado, não. Tá certo. Mas eu tenho medo desse raciocínio sem essa explicação a mais, entendeu? Porque eles falam assim, olha, eles querem tirar o Bolsa Família. Eles são contra Minha Casa Minha Vida. Não, o que a gente é contra é o capitalismo de Estado, que sempre ocorreu no Brasil. O Brasil não entrou na era do capitalismo, porque para haver capitalismo tem que haver livre concorrência. Sim. É impossível o pequeno e o médio empresário concorrerem de igual para igual. Com um empresário que tem isenção fiscal, com o empresário que tem empréstimo a juros baixos e que muitas vezes nem é cobrado para devolver o dinheiro. Exato. É impossível. Exato. Então isso não é capitalismo, tá? Isso é capitalismo de Estado. Eles escolhem os empresários que vão servir de passagem para eles pegarem os dinheiros para eles. É disso que nós estamos falando. Né? Infelizmente é exatamente isso. Com relação à Constituinte, existem juristas de escola, juristas que eu respeito, que estão defendendo chamar uma Assembleia Constituinte, tá? O professor Ives Gandra é um deles, né? Gosto muito do professor Ives, sim. Porém eu não concordo. Um dos maiores constitucionalistas que tem no Brasil. Sim, professor Ives, professor Adilson Dalari também a favor de uma nova Constituinte. Talvez... Eu também sou a favor de uma nova Constituinte. Eu só não sei se hoje o Brasil tem... Eu também sou a favor. Então, assim, eu não sei se o Brasil tem maturidade para isso. Eu não sou favorável a uma nova Constituinte. Eu entendo que as repúblicas mais sólidas são aquelas que têm constituintes há muitos anos e vão aos poucos fazendo as reformas com base nos remédios previstos, né, nos instrumentos previstos na própria Constituição. Entendo que se a gente abrir uma Constituinte aí, a tendência é piorar. Concordo também. Essa mentalidade que nós estamos combatendo, ela ainda é muito dominante. Não se iludam. Tirou a Dilma do poder, tirou o PT do poder.
e já está tudo resolvido. É por isso que eu acho que hoje a gente não tem maturidade. Essa mentalidade é dominante. Então eu entendo que a Constituição que nós temos é boa, que aos pouquinhos nós podemos ir fazendo as reformas, né, por meio das PECs, por meio dos instrumentos nela previstos. Né? Eu vejo dessa forma. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que ela me veio agora, ela não está aqui escrita, mas foi uma coisa que veio na minha cabeça. Eu falei isso numa entrevista que eu dei, se eu não me engano, para Exame, que o brasileiro está muito preocupado, sempre foi muito preocupado com as eleições, presidente, por exemplo, né? Ele acaba se esquecendo que o presidente ele faz parte do executivo. Mas quem cria as leis e muitas vezes quem acaba amarrando o presidente é o legislativo. Então, eu queria ouvir um pouquinho a sua opinião sobre isso, a senhora como candidata a deputada, qual a importância da pessoa saber exatamente em quem ela está votando nessa questão do presidente, obviamente, mas entender a importância e a consciência de se escolher quem ele está colocando no legislativo. No caso, senador, deputados. Eu tenho dito isso, a gente é tão comum, chega no dia da eleição, ninguém sabe em quem votar para deputado. É isso aí. Aí liga para o parente, me passa um número, ou às vezes você acha um papelzinho no chão, vai lá e digita. Todo mundo pensa no presidente, não pensa no senador, no deputado federal. Pensa no governador, não pensa no deputado estadual. Exato. Entretanto, são essas figuras do legislativo que têm o poder de legislar. Que estão com a caneta na mão. O poder, dever de fiscalizar quem está no executivo. Exatamente. E, como vocês mesmos, todos foram testemunhas, tem o poder de tirar o chefe do executivo. Né? Porque quem tirou a presidente do poder, não foi só agora, também na época do Collor... Não foi a sua petição. Foi o Congresso Nacional. É isso entendeu? aí. Provocado pela minha petição. Sim, né? sim. Então, assim, eu fiz a denúncia, nós fizemos a denúncia... Houve todo um processo e uma decisão do Poder Legislativo. Que eles decidiram. Eu vou dar um exemplo. Muitas pessoas reclamam dos ministros do Supremo. Estou falando em tese, tá? Em teoria. Certo. Qual é, na ordem constitucional vigente, o órgão competente para fazer o impeachment do ministro do Supremo? É o Senado. Se nós não tivermos senadores absolutamente isentos, imparciais, né? Senadores que não têm telhado de vidro, que não têm máculas de corrupção, nunca o Senado vai tirar um ministro do Supremo. Porque como é que funciona? O Supremo julga os senadores julgam os ministros do Supremo. Então é essencial colocar senadores que nada devem. Porque apenas senadores que nada devem terão a isenção para, eventualmente, né, afastar um ministro do Supremo que, eventualmente, precise ser afastado ou venha a praticar algum ato que faça com que venha precisar ser afastado, entendeu? Então, assim, a nossa Constituição, ela é tão perfeita que ela dividiu poderes para tudo isso, né? Então, o Legislativo... dentre os poderes, é o mais importante. Primeiro, porque ele representa o eleitor, e segundo, porque ele tem esse dom, né, esse poder da fiscalização, da punição de quem está no executivo, e também de quem está no judiciário. Né? Então, é muito importante que o eleitor aproveite aí, nós temos o quê? Quantos dias mais? Nem um mês. Para estudar os candidatos. Não apenas os candidatos à presidência, ao governo, mas também e principalmente os candidatos ao Senado, à Câmara Federal e as Assembleias Legislativas, que nada mais são do que as câmaras estaduais. E como é que a gente pesquisa o candidato? Não é vendo o que ele está falando agora, porque agora é fácil, né? É vendo o que ele fez, falou e escreveu ao longo de toda uma vida. Entenderam? As opiniões, elas mudam de uma forma muito conveniente. Eu acho que quando você pega um histórico profissional da pessoa, você consegue ter um pouquinho mais de clareza sobre o que aquela pessoa vai efetivamente fazer durante o mandato dela. Não é o período eleitoral que vai ditar
a norma de conduta daquela pessoa, a forma de conduta daquela pessoa. Eu acho que é todo um histórico profissional dela que vai dar um pouco de clareza aí naquilo que você consegue enxergar. Isso aí. Doutora, para a gente encerrar um pouquinho, eu queria que você falasse um pouquinho Jair Bolsonaro e um pouquinho de Janaína Pascoal. Tá. Bom, eu não tenho uma relação de longa data com o deputado e candidato Jair Bolsonaro. Eu conheci, deve ter 2 meses, né? Foi justamente naquele processo de aproximação em que ele me convidou para sair com ele como candidato à vice-presidência, né? Então eu tive a oportunidade de fazer algumas reuniões com ele, nós conversamos bastante. Eu tive uma impressão muito positiva dele, uma pessoa extremamente respeitosa, Isso extremamente preocupada. Oi? Isso a gente nota, a gente nota isso. E assim, naquelas matérias que são da minha competência, ele ouviu os meus conselhos, as minhas sugestões, ele tinha algumas propostas, por exemplo, para o Supremo Tribunal Federal, e eu sentei com ele e falei, olha, deputado, essas propostas não são questão de opinião, né? É uma questão de impossibilidade constitucional. Então, isso o senhor não pode fazer. Ele falou, poxa, Janaína, então eu vou retirar essa proposta. E disse e retirou, entendeu? Então, assim, ele ouve muitas pessoas na sua competência, né? Eu percebi isso, esse respeito comigo na questão jurídica, com o economista Paulo Guedes na questão econômica, né? Então, é uma pessoa muito centrada, foi muito respeitoso. Quando eu tive esse contato com ele, ele externou uma preocupação séria com a sua segurança, com a segurança das pessoas que estão próximas a ele, chegou a me dizer isso, em virtude de todas as pressões que eu passei durante o processo de impeachment e até depois, as ameaças que eu sofri. Ele falou muito sobre isso comigo. Acontece mesmo esse tipo de coisa? Não entendi. Acontece mesmo, as pessoas pensam que isso é modo de dizer. Acontece mesmo esse tipo de ameaça, de pressão, muito, mas eu não mas é um assunto sobre o qual eu não gosto de falar. Sim, eu imagino. Porque eu acho que a gente tem que focar no positivo, entendeu? Sim. Eu prefiro olhar para as muitas cartas de apoio, para as mensagens com várias orações das mais diversas religiões. Eu prefiro olhar para o positivo do que focar no negativo. Sim. Então, assim, esse atentado que ele sofreu, né, muito grave, eu acho que é mais um indício de que ele é o candidato que representa, né, uma resistência a tudo isso que está aí. Seja do ponto de vista ideológico, né, de mentalidade, disso que a gente já conversou, seja do ponto de vista da corrupção, porque nós temos dois cânceres, né, na sociedade hoje. É a ideologia aliada à corrupção, que é o pior dos quadros, mas também tem aqueles que são corruptos e não têm ideologia nenhuma, mas se vendem para quem quiser pagar. Então eles também têm que ser combatidos, né? São os mercenários, então, né? São os mercenários políticos. Não, melhor tirar esse pessoal ideológico e corrupto e deixar quem é corrupto. Não. Porque os ideológicos corruptos só chegaram até onde chegaram porque teve não ideológico que se vendeu no meio do caminho. É verdade. Entendeu? É verdade. Então tem um grupo forte aí de político que se vende, não importa qual seja a causa. Eles também têm que ser afastados. Então, eu vejo hoje, no candidato Jair Bolsonaro, o único quadro forte o suficiente para fazer resistência a tudo isso, né? Muito antes dele me convidar para ser vice, eu declarei meu voto nele, né? Muito embora eu não seja uma bolsonarista típica, não sou. Tem algumas ideias que eu não compartilho, falei isso com toda transparência. Como todo mundo. Oi? Como todo mundo. Oi? Eu acho que não existe ninguém que seja 100% compatível com ideias. Essa reflexão racional, né? É muita coisa ruim que precisa ser enfrentada. E eu vejo nele a determinação e a força para esse enfrentamento. Talvez por isso ele tenha sido vítima desse ataque tão brutal, né? E eu tô, como todo brasileiro que quer o bem do país, rezando para que ele se recupere,
para que ele possa o mais rapidamente possível retomar a campanha. Nesse período de recuperação dele, nós contaremos com a participação mais efetiva do general Mourão, que foi o vice escolhido, acho que foi uma excelente escolha, né? Uma pessoa que também vem fazendo, até na sua atividade, chegou a ser aposentado, né? Porque se manifestou numa situação em que era caso de se manifestar, sim, pelo menos a meu ver. Sim. Então também é um símbolo de resistência, né? E estamos ainda em orações, na torcida, para que o deputado Jair Bolsonaro possa retomar a campanha. Enquanto ele não puder, as outras pessoas vão fazendo a campanha por ele, né, com esse destaque na figura do general Mourão. Bacana. Fala um pouquinho agora da sua proposta. Qual é a sua proposta como deputado estadual? Bom, eu sempre me dediquei muito às pautas da educação e da segurança pública, né? Desenvolvi a disciplina segurança pública na graduação, na pós-graduação, trabalhei na Secretaria de Segurança Pública, presidi o Conselho de Entorpecentes por muitos anos. Então eu acredito que essa questão toda de violência, ela tem o lado da repressão e ela tem o lado também da prevenção, né? A repressão tem a ver com polícia, tem a ver com presídio, tem a ver com legislação, com efetividade na legislação, com desenvolvimento de métodos de investigação, com melhora nas perícias para identificação de autoria. E a prevenção está diretamente relacionada com a educação, não é? Então, assim, eu pretendo, na medida em que eu escolhi, né, iniciar essa, vamos dizer assim, é tão estranho, porque eu nunca imaginei entrar na política formal, né? Mas iniciar essa carreira política como deputada estadual, se vier a ser eleita, eu elegi trabalhar firmemente em prol da educação e da segurança pública, que eu acho que são pautas que têm tudo a ver com a minha história e estão na competência da Assembleia Legislativa. Sim, com certeza. Eu acho que hoje é o que principalmente o paulistano busca, né? Eu não vou dizer só o paulista, mas o paulista, porque a violência chegou no interior. Chegou no interior, chegou. Litoral também. Chegou. É o paulista mesmo. O Estado, na verdade, é o brasileiro, né? Porque nós temos números de guerra, gente. Eu falo isso em sala de aula. Infelizmente. Nós temos números maiores do que números de guerra. A situação chegou a um grau que as pessoas perderam a sensibilidade. Mas 60 mil homicídios por ano é muito, gente, é muito. Em qualquer outro país isso seria um motivo assim para parar, fechar para reflexão, entendeu? E nós lidamos com esses números com tranquilidade. Houve aumento em todos os índices, crimes patrimoniais, latrocínios, estupros, que é algo que está preocupando muito também. Então, nós temos que olhar para isso. Não adianta tapar o sol com a peneira. E o que acontece? Os especialistas em segurança pública no Brasil, na verdade, em regra, só se preocupam com a violência policial. Não são especialistas em segurança pública, são especialistas em violência policial, né? É importante estudar a violência policial, a letalidade na polícia? Sim, mas temos o outro lado, né? Entendeu? Então, assim, parece que os crimes só incomodam quando são praticados, né, por agentes do Estado. Exato. Isso quando são crimes, porque muitas vezes é uma situação de conflito, né, uma situação de defesa, legítima defesa própria ou de terceiro. Então, são formadores de opinião que demonizam as polícias e endeusam quem desafia a lei, né? Eu não vou nem endeusar um lado, nem demonizar o outro. Eu acho que a gente tem que começar a trabalhar com um pouco mais de justiça. Está faltando justiça. Está faltando distanciamento. Né? É verdade. Eu acho que eu vi muitas vezes policiais, eu conheço alguns deles, chegarem em mim e falarem, poxa, um amigo meu entrou num conflito com um ladrão de banco, ele acertou a perna do ladrão de banco, e aí ele foi transferido para um departamento administrativo dentro da polícia. Poxa, mas ele estava cumprindo o dever dele, né? Ele estava numa situação... Tem que diferenciar as coisas. Uma coisa é a execução. Sim, claro. Você tem uma pessoa algemada, um agente do Estado vai lá e dá um tiro na cabeça... Execução, crime... Isso é uma coisa, acabou. Isso é crime, tá? Outra coisa completamente diferente é um policial que está
tentando salvar uma vítima, tentando prender uma pessoa que cometeu um crime e dispara, ou está sendo alvo de disparos e dispara. Então, assim, o que acontece é que aqueles que se dizem especialistas em segurança pública estão confundindo o que é crime, que é a minoria, com o que é exercício regular de um direito e até do dever legal. Porque se o policial cruza os braços e não ajuda uma vítima, inclusive utilizando a força, ele está prevaricando. É crime também. Então, é uma situação muito difícil, porque se criou uma mentalidade de demonização de quem é agente do Estado, agente da repressão. E a repressão é tão importante quanto é a prevenção, entendeu? Verdade. Então, assim, eu converso com os meus colegas de universidade e a impressão que dá é que se vai combater o crime abraçando árvores, né? Desculpa, não é assim. Não é assim mesmo. Nós temos situações e situações. Então, assim, tem que diferenciar essas situações para que possa haver alguma efetividade na resposta, né? É verdade. Melhorar a condição do profissional, não só financeiramente, mas também dando armamento e qualificação para esse profissional, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu sinto muita saudade de São Paulo ali na década de 80, onde eu andava na rua, Avenida Paulista, 9, 10 horas da noite, eu andava a pé sozinho, era moleque, tinha 10, 11 anos, eu andava sozinho a pé e eu andava tranquilo. Hoje eu não consigo sair, eu tenho medo. Voltou? 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 Voltou. Então hoje eu não conseguiria fazer a mesma coisa, né, na Avenida Paulista. Então faço votos que, se Deus quiser, a senhora consiga realmente essas mudanças, porque eu acho que o paulista e o paulistano principalmente também, mas o paulista num todo, o estado inteiro, sente esse impacto da criminalidade e a violência. A gente sente realmente a necessidade dessa mudança. Tá. O mais importante é nós termos bastante claro que é necessária a mudança de mentalidade. É verdade. Entendeu? Esses discursos que foram massificados na nossa cabeça nos últimos anos, eles precisam ser debatidos, eles têm que ser rebatidos com argumentação, né? Então, essa histeria pró-aborto, essa histeria pró-droga, essa histeria contra polícias e, sobretudo, contra tudo que é militar, né? Isso não tem nenhum fundamento, além do desejo de impor uma vontade, uma visão única da sociedade. Tá? Isso não tem nenhum fundamento. É verdade. Então, as pessoas precisam também ter um pouco mais de coragem de se posicionar. Né? Eu recebo e-mails, cartas, mensagens. Doutora, fala tal coisa, porque eu não tenho coragem. Desculpe, a doutora Janaína sozinha, o deputado Jair Bolsonaro sozinho, o Major Olímpio sozinho, todos os outros candidatos sozinhos, não conseguirão. Isso, não, eu acho o seguinte, as pessoas têm que começar a se posicionar, porque o brasileiro ainda tem muito medo de cara feia, gente, não pode, né? Então, assim, as pessoas falam assim, olha, eu concordo com você, mas não tem coragem de escrever um post, não tem coragem de apoiar falar num grupo, né? Não, olha, não vou falar porque eu não quero perder meu cliente, porque eu não quero me indispor com o meu sócio, eu não quero meu vizinho fazendo cara feia, né? Eu tenho um concurso para subir na carreira. Desculpa, se o Brasil afundar, vai todo mundo. Eu falo isso então, todos os dias. Tem que ganhar coragem, porque por melhores que sejam as pessoas, individualmente elas não vão aguentar, gente. Agora tá até facada, entendeu? Não dá. Além das perseguições, dos processos, das ofensas, das intimidações, das fake news. Entendeu? Então, assim, o brasileiro precisa aprender a se impor um pouco mais e a se expor um pouco mais. Não é xingando, não é ofendendo, Sim. Não é desmerecendo, é debatendo ideias e assumindo posições publicamente. E aceitando humildemente algumas opiniões que possam ser divergentes das dele e colocando isso na mesa para debater. E ocupando espaços, porque esse período todo que o PT teve no poder, houve muita distribuição de cargos,
muita gente criação de cargos, ganhou, recebeu bolsas também para pesquisas e foram se enfiando nos lugares estratégicos. Então agora é hora, para quem pensa diferente, colocar o Brasil na frente, né? Se não abrir um pouco mão da própria carreira, do próprio tempo, para poder produzir material, escrever artigos, falar, coisa com consistência, não só, sabe, gritaria de internet, nós não vamos ocupar esse espaço. Porque ao longo desses anos eles foram formando gente, né? Não é gente sem título, não é gente sem cargo, são pessoas com formações diferenciadas, com titulação diferenciada, entendeu? Sim. Nós temos que ter gente para fazer esse contraponto, e isso leva tempo e não ganha dinheiro com isso, é só o amor pelo país, entenderam? Então assim, se não tiver essa consciência, não adianta ficar mandando mensaginha para os outros falarem. Ah, fala tal coisa. Desculpa, amigos, tem que começar a correr um pouco de risco. É verdade. Porque todos nós estamos correndo. É verdade. Entendeu? É verdade. Eu tô falando aqui a realidade. Não tô aqui para pedir voto. Tô falando a realidade. A coisa é grave. É verdade. Ou as pessoas ocupam os espaços e firmam posição, né? Para que todos vejam que não é meia dúzia que está se levantando, ou não vai dar certo. Estou falando isso com a maior honestidade possível. É verdade, a gente vê... Nosso país, entendeu? Nós estamos tentando resgatar o nosso país. Para que as pessoas não tenham que ir embora e para quem tá fora possa voltar para reconstruir. É verdade. Esse que é o desejo. É verdade. O desejo de ficar aparecendo, ficar tendo poder, ganhando, não é isso. Eu adoraria estar tranquila. Agora, pelo amor de Deus, as pessoas têm que se expor um pouco mais, entendeu? Porque senão fica meia dúzia, gente. Eles são muitos. Entendeu? Meia dúzia só se expondo não vai conseguir. Então é muito importante as pessoas se posicionarem nos seus respectivos órgãos, nos seus respectivos espaços. Quem acha que o PT é formado por pessoas desqualificadas, com baixo nível, sem cultura, que não conseguem escrever um parágrafo, está equivocado. Eles se esquecem que os seguidores de Hitler eram de altíssimo nível, eram generais de altíssimo nível. Eles se esquecem que, historicamente, quem instituiu o comunismo não instituiu com chucro. Ele foi alavancado, sim, foi alicerçado, sim, pelo povo, em troca de migalhas, em troca de pão e circo, mas quem estava lá na cúpula e quem fez toda a operação acontecer não foram pessoas chucras, foram pessoas diplomadas e certificadas. Então eu acho, sim, importante que as pessoas comecem a se posicionar e comecem a estudar e ler, entender como as coisas realmente aconteceram. Eu não vou tocar nesse assunto com a senhora, porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã conversando, mas essa história do referendo da ONU lá para que o Lula pudesse ser candidato, isso é uma situação aí que poderia dar um debate gigantesco pela deturpação de uma situação que eu, pelo menos, que a minha área é direito internacional, eu enxergo aí que houve um pouquinho de má fé da defesa do Lula na hora de divulgar uma situação, porque na verdade aquilo ali não foi um referendo, nem sequer foi referendado. Então houve sim uma provocação do judiciário para uma situação que havia completamente, não havia necessidade nenhuma se a gente olhasse da forma honesta, sincera, jurídica, sem necessidade de fake news ou sem necessidade de movimentar uma massa, ignorante ou não, com uma informação que foi deturpada propositalmente, na minha concepção. Doutora? Olha, juridicamente falando, a nota não tem mesmo valor nenhum. Entretanto, sob o ponto de vista político, né, ela causou, vamos dizer assim, uma movimentação. E ainda estão tentando dar alguma roupagem jurídica para ela. Por que eu acho importante não desmerecer essa nota, que juridicamente não tem valor nenhum? Porque essa nota mostra que esta ideologia tem aliados em vários lugares. Então isso só vem confirmar o que eu estou dizendo. Não adianta quem é contra se fechar na sua conchinha, no seu grupo de WhatsApp, no seu Face. É necessário ter preparo mesmo para poder ocupar os espaços, né? E se posicionar. Ah, não,
sou contra o globalismo, sou contra a ONU. Desculpa, não é por aí. A ONU existe, né? Então nós temos que ter gente preparada para ocupar os espaços, porque foi isso que eles vieram fazendo esses anos todos, né? Então, assim, não tem valor jurídico? Não tem. Mas tem um peso? Tem. Tanto é que olha a confusão que está sendo feita em torno dela. Sim. Nós precisamos de gente competente, consciente da verdade do que está acontecendo no Brasil, porque eles mandam seus correspondentes para lá para contar o que eles bem entendem. Sim. Né? E tem dinheiro para isso. Para que nós possamos fazer o contraponto, inclusive no exterior. Isso é importante. Importantíssimo, com certeza. Doutora, vou agradecer a senhora por aqui, não vou mais tomar seu tempo. Muitíssimo obrigado pela atenção, pelo carinho, pelas respostas. Com certeza absoluta as pessoas vão ver com bastante carinho, vão entender a forma com que a gente tentou colocar essas informações aqui, para às vezes as pessoas abrirem um pouco a cabeça, tentarem enxergar que existe algumas outras coisas que às vezes ficam obscuras por baixo do pano ou distorcidas por algumas pessoas que querem distorcer a realidade, mas que existem outras pessoas que querem lutar para que isso não aconteça. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns de novo pela sua carreira, com certeza absoluta, uma das pessoas que hoje no mundo jurídico se torna referência para quem está dentro do Brasil, para quem está fora, e com certeza traz muito orgulho aos advogados aí, principalmente de São Paulo. Obrigada. Obrigada pela honra da entrevista, pela conversa. Beijo grande para você, para sua equipe, para todos os seus seguidores. Obrigado igualmente. Fique com Deus. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.